Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom mais esse dia poder estar com vocês e mais uma Escola Vida Plena, para estarmos aqui juntos, estudando a Palavra do Senhor. Amém? Nesse dia bonito que Deus nos deu, que o Senhor nos deu, um dia bonito de sol, não há melhor lugar para estarmos do que estarmos na casa do Senhor. Amém? Eu queria começar, irmãos, com uma oração. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra, pois entendemos que a Tua palavra é o nosso alimento, Pai. Nós precisamos desse alimento a cada dia. Eu peço para que o Espírito Santo, Pai, esteja conosco, esteja falando conosco, Pai. Nos traga o entendimento da Tua palavra e que a Tua palavra nos alimente, Pai, nos fortaleça, Pai, para que possamos sair daqui de maneira diferente da que entramos, possamos sair daqui mais fortes, Pai, preparados, Pai, para cumprir os planos e os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de hoje, irmãos, que nós vamos estar estudando, se vocês quiserem acompanhar, está em Mateus capítulo 13, de 1 a 23. Se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia de vocês, Mateus 13, de 1 a 23. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, em algumas traduções, endurecido. De má vontade ouviram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Essa passagem, irmãos, é uma
passagem muito conhecida, muito lida. E eu quero, nesta manhã, trazer essa mensagem, mas refletindo sobre ela nos nossos dias atuais. Porque a mensagem é a mesma. Naquele momento, Jesus ele estava com os seus discípulos e a multidão que o seguia era tão grande, que ele teve que ir para o barco. Então, havia uma multidão que o seguia. E Jesus, ele usava as parábolas para poder ensinar o povo de uma maneira que eles pudessem entender. Ou aqueles que estavam dispostos a aprender pudessem entender. E Jesus ele usa essa parábola do semeador. Ele usa essa parábola porque a semeadura ele usa essa ilustração porque era uma realidade para o povo naquele momento. Então ele usou essa ilustração do semeador para que o povo pudesse entender aquilo que ele estava falando. Então nessa parábola, Jesus fala de um semeador que sai a semear a semente pelo caminho. E ele fala de vários tipos de terreno sobre os quais a semente é lançada. E depois ele explica que o semeador é aquele que lança a palavra. Ou seja, Jesus está falando dele. Porque ele estava ali diante do povo, lançando a palavra do reino, lançando a semente. A semente nessa parábola é a palavra do reino, a palavra de salvação que Jesus vinha pregando. E o terreno seriam os corações dos homens, das pessoas que ali estavam. Então Jesus ele usa essa parábola para falar que ele estava ali para pregar, para lançar a palavra sobre todos os terrenos. Quando Jesus ele coloca na parábola os vários tipos de terreno, ele quer dizer que a palavra ela é lançada para todos e não para algum terreno específico. Então ali ele está ensinando os discípulos de que a palavra é para todos, mas que nem todos receberão a palavra não vai frutificar, não vai crescer e não vai dar frutos. Porém, para algumas pessoas, sim, a palavra ela vai germinar no coração, ela vai brotar, ela vai gerar frutos. E que também, mesmo gerando frutos, nem todos geram os mesmos frutos. Alguns a 100, outros a 60 e outros a 30 por 1. Então Jesus ele está ensinando que todos ouvirão a palavra, mas que nem todos farão germinar a palavra. Então esse é o contexto. É isso que Jesus quer dizer naquela parábola. Então, para a gente poder se contextualizar, o semeador naquela época, como que ele fazia? Então, o terreno ele era preparado para o plantio e o semeador ele saía com as sementes numa espécie de bolsa ou até mesmo no bolso e ele lançava a semente sobre o caminho, lançava a semente sobre a terra. Então ele lançava. Então, num terreno não tinha somente aquela parte que tinha terra boa, mas tinha aquela parte que tinham pedras, tinha aquela parte que tinham espinhos. E o semeador, ele lançava a semente por todo o terreno. E em cada parte do terreno, a semente caía. Ela podia cair sobre a parte que não tinha, que tinha pedra, sobre a parte que tinha espinhos. Então, é uma forma que Jesus usou para dizer que a palavra ela seria semeada por todo o terreno. Então, essa parábola ela foi usada no contexto daquele momento. Mas se nós trouxermos isso para o contexto de hoje, então naquela época era o semeador que saía a plantar. Então, trazendo isso para uma reflexão para os dias atuais, como é feita a semeadura hoje? Com a tecnologia que se tem hoje, nós temos hoje máquinas que fazem tudo automático. A máquina, você armazena a semente em um compartimento daquela máquina, a máquina ela vai, ao mesmo tempo que ele escolhe o terreno onde ela vai plantar, tudo via satélite. Então a máquina, você coloca a semente no compartimento, a máquina ela
sozinha, né, por controle de GPS, ela vai passando por todo o terreno, a máquina ela vai abrindo o solo e ela vai depositando a semente de forma precisa e naquele ponto, naquela terra que está preparada, que foi preparada para receber aquela semente. Então, diferentemente do semeador lá atrás, que ele lançava a semente, muitas vezes sem precisão nenhuma, por isso que a semente caía à beira do caminho, caía em terreno rochoso, em terreno de espinhos. A máquina não, a máquina ela quer colocar a semente naquele lugar precisamente. E trazendo isso para os dias de hoje, irmãos, muitas vezes nós somos como essa máquina. Porque nós queremos muitas vezes trazer a palavra, falar da palavra apenas num terreno fértil, na igreja, entre os irmãos, na célula. É muito mais fácil você levar a palavra em um ambiente onde as pessoas estão preparadas para receber isso. Então hoje nós somos como essas máquinas. Nós queremos escolher o terreno e colocar a semente ali onde a gente quer. Mas Jesus não nos ensina isso. Jesus, com a parábola do semeador, ele ensina, não, nós temos que lançar a palavra em todos os terrenos. Então nós temos que levar a palavra para aqueles terrenos que têm espinhos, para aqueles terrenos que têm pedra. Então nós temos que levar a palavra para todos. Essa é a reflexão que eu trago, irmãos, para que a gente possa pensar sobre isso. Como nós, na realidade de hoje, como nós estamos? Amém? E naquela época, as pessoas, havia uma multidão que seguia Jesus para ouvir a palavra, novidade, ouvir sobre o reino. As pessoas elas iam até Jesus para poder ouvir a palavra. E nos dias de hoje, irmãos, quando eu começo a pensar nos dias de hoje, eu acho que nunca foi tão fácil ter acesso à palavra, né? Eu lembro que alguns anos atrás, quando nós éramos muito novos, na nossa casa tinha uma Bíblia só, para todos. Hoje, cada um no seu celular, se você baixar a Bíblia, você pode lê-la em qualquer momento, em qualquer situação. Ouvir uma palavra, antes, alguns anos atrás, você ouvia uma pregação uma vez por semana, quando você ia a um culto. Hoje, nós temos aqui, através da internet, através do celular, você pode ouvir pregações 24 horas por dia, se você quiser. Você pode escolher até o tema da pregação que você quer ouvir. Então, eu vejo que hoje há uma facilidade para você buscar a palavra, para você ler a palavra, né? Nas redes sociais, às vezes você está ali passando pelas redes sociais e sempre tem um verso ou outro. Então, o contato com a palavra hoje é muito mais fácil. Só que o que acontece quando nós vemos, embora o acesso seja muito mais fácil, nós vemos que o efeito parece ser o contrário, porque parece que a iniquidade, ela se multiplica ainda mais. Quando nós vemos tudo aquilo que acontece, a escandalização nas igrejas, parece que quanto mais contato se tem, mais a iniquidade se multiplica. E isso está escrito na palavra, que nos fins dos tempos, a iniquidade se multiplicaria. E Jesus, ele nos ensina nessa parábola o porquê disso. Então, por que hoje nós temos mais acesso à palavra, nós ouvimos mais a palavra? Nunca se falou tanto em ser cristão, em ser evangélico, na palavra. E por que nós vemos, então, a iniquidade se multiplicar? Jesus, nessa parábola, ele nos ensina o porquê que isso acontece. Jesus ele vai falar nos versos 15 e 19. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Em algumas traduções, ele fala, se tornou endurecido. De má vontade,
ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, irmãos, o que acontece? Jesus ele disse, por que hoje, apesar de termos tanta facilidade de ver a palavra, nós vemos tantas pessoas perdidas, nós vemos a iniquidade se multiplicar em uma proporção muito grande? Porque Jesus ele já disse que há corações que são insensíveis, pessoas que até vêm à igreja, mas que o seu coração está no mundo. Aqui ele diz que o maligno, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado. O que é isso, irmãos? Trazendo para os dias de hoje, é aquela pessoa que até vem à igreja, mas ela não está com os olhos e com os ouvidos disponíveis para ouvir a palavra. Então ela vem ao culto, ela escuta a mensagem, ela entende, mas ao sair da porta da igreja, a primeira oportunidade que tem, ela volta a fazer tudo errado de novo. É aquele terreno duro, à beira do caminho, né? Na beira do caminho é um terreno que não está preparado para receber a semente. Então a semente ela vai cair ali e não vai brotar. Não vai criar raiz. Então hoje, nos dias de hoje, nós vemos isso. As pessoas as pessoas buscando cada vez mais satisfazer os seus desejos, porque hoje o mundo fala isso. Para você ser feliz, você precisa disso. Para você ser feliz, você precisa daquilo, né? As redes sociais, cada vez mais induzindo as pessoas a se entregarem, né, aos prazeres desse mundo, a viver de aparências. Então, o que seria esse terreno, né, à beira do caminho? Seriam aquelas pessoas que não têm o seu coração preparado para ouvir a palavra. Estão com o coração mais no mundo do que na palavra. Nós vemos hoje, por exemplo, muitos artistas, porque hoje ser cristão, falar que é evangélico é bonito. Então tem muitos famosos aí que, para se fazer de bonzinho, fala que é cristão, fala que é evangélico. Mas depois você vê o comportamento deles aí, diz completamente o contrário. Então, são esses tipos de corações que representam o terreno que estão à beira do caminho. Querem ouvir a palavra, querem ir à igreja, mas não querem seguir firmemente. Segundo tipo de terreno, versos 5 e 6. Parte dela caiu em terreno pedroso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E nos versos 20 e 21, Jesus explica. Quanto ao que foi semeado em terreno pedroso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Terreno pedregoso. O que é um terreno pedregoso? É aquele terreno aonde você olha, ele até tem uma camada de terra, uma camada superficial de terra, e logo após a terra vem as pedras. Então, quando a semente cai sobre esse tipo de terreno, por ter um pouco de terra, a semente ela até vai brotar. Só que quando a planta começa a crescer, começa a brotar, a raiz, ela precisa evoluir, porque quem sustenta a planta é a raiz. Quem leva os nutrientes da terra para a planta
é a raiz. Então, num terreno pedregoso, o que acontece? A semente ela cai sobre a terra, ela brota porque você tem um pouco de terra, mas quando a planta começa a crescer, a raiz precisa se aprofundar para baixo da terra. E a raiz ela começa a crescer para baixo, quando ela encontra as pedras, ela não cresce, ela não desenvolve. Então, a raiz ela não cresce, ela para de obter os nutrientes e aos poucos ela vai matando a planta. Um coração que se assemelha a uma terra pedregosa é similar àquela pessoa que ela vai à igreja, muitas vezes porque está passando por uma situação muito difícil, a pessoa vai à igreja, precisa de um milagre, ela tem um encontro com a palavra, ela se encanta com a palavra, muitas vezes ela até recebe um milagre ao qual ela foi buscar, ela começa naquele fogo, né, buscar, estudar, buscar a palavra, tudo é muito bonito, tudo é lindo, a planta começa a brotar, né? Aquele crente novo, né, que recebeu uma bênção, recebeu um milagre, está empolgado, está animado, mas aí quando começa a sentir, quando começa a ver o preço que precisa pagar para ser fiel a Jesus, para seguir a Jesus, aí ela vê que ela pensa, não, isso é um preço muito caro para mim. Porque Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, quando a pessoa ela passa a entender que seguir a Jesus tem um preço muito alto, ela fala, não, esse é um preço muito alto para mim. É aquela semente que caiu num terreno pedregoso. Não, a raiz não vai crescer. A planta ela brota, mas a pessoa ela não quer enraizar. Ela não quer ter um relacionamento profundo porque ela pensa que o preço a ser pago é muito caro. Porque o preço, irmãos, quando nós passamos a seguir Jesus, o preço de sermos fiel, ele é caro aos olhos do mundo. Ser um pai hoje, fiel a Jesus, nós pagamos um preço muito caro. Porque os nossos filhos vão falar, pai, você é muito careta, porque lá na escola, os pais dos meus amigos não fazem isso. Não me proíbem de fazer isso. Ser um profissional fiel a Deus, você paga um preço caro por isso. Muitas vezes, né, um profissional que ele tenta fazer tudo certinho, porque lá em Efésios o apóstolo Paulo diz que nós temos que obedecer aos nossos senhores. E você ser hoje um profissional justo, cristão, você paga um preço caro, porque as pessoas elas olham isso de forma diferente. Você ser hoje um cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus na sociedade, nós pagamos muitas vezes um preço alto para aqueles que não entendem a palavra. Então, são essas pessoas, é esse tipo de coração que nós temos. Jesus já disse lá atrás, e as pessoas, né, o tempo vai passando, mas as pessoas continuam as mesmas. Então, o terreno pedregoso são aquelas pessoas que tratam a semente que recebem dessa forma. Recebem a semente brota, mas não conseguem criar raiz, porque não querem ter um relacionamento profundo, não querem pagar o preço. Esse foi o segundo tipo de terreno que Jesus ensinou através da parábola. Terceiro tipo de terreno. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. No verso 22, Jesus explica. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera.
Um terreno que tem espinhos, ele tem a terra. Até porque muitos espinhos eles só se desenvolvem se você tiver uma terra capaz de nutrir aquela planta. Então, um terreno com espinhos, se a semente é jogada sobre ele, a planta até pode brotar, inclusive dar frutos. Eu lembro bem porque a minha avó, ela gostava muito de plantas. Então, eu lembro que na casa dela, ela tinha uma horta lá, ela plantava. Ela gostava de plantas e de flores. E ela gostava muito de orquídeas. Ela plantava lá na horta, no quintal, e as plantas cresciam, né? As flores elas nasciam bonitas, né? E aí, aos poucos, ela sempre mantinha, ela arrancava sempre ali aquelas pragas, né, os matos, aquilo que sufocavam as plantas, ela sempre limpava. Só que depois que ela adoeceu, ficou doente, aí não tinha mais quem fosse ali e cuidasse, aí aquela terra começou a ficar tomada por espinhos, por mato, e aquelas plantas que eram bonitas, elas começavam a murchar, as folhas iam secando, e com o passar do tempo, nós íamos lá e só víamos mato, espinhos. E uma pessoa com um coração semelhante a um terreno com espinhos, ela recebe a palavra, ela vem à igreja, ela participa de células, ela até gera frutos, ela leva a palavra, ela entende, ela aceita Jesus, ela se converte, mas os cuidados do mundo, que na parábola representam os espinhos, começam a sufocar. Assim como os espinhos sufocam as plantas, os cuidados desse mundo, se nós não tomarmos o cuidado, eles vão começar a sufocar. É aquela situação em que a pessoa coloca o trabalho em primeiro lugar. Eu preciso trabalhar, tenho muito trabalho, ele começa a deixar de ir à igreja porque precisa trabalhar. O trabalho ele é necessário, mas nós precisamos entender que a prioridade é Deus. Estou falando aqui dos exageros. Hoje nós temos exageros. As pessoas se preocupam demais com as preocupações do mundo. Excesso de trabalho, excesso de preocupação. Tem pessoas que já estão pensando em pandemias que nem se sabe se vai vir. Eu conheço pessoas que até hoje andam de máscara na rua com medo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade sufoca. E aos poucos, ela vai nos tirando aquele nosso relacionamento com Deus, aquela nossa intimidade com Deus, aquele desejo de buscar a Deus. Lembra, o terreno, a planta, a raiz, ela precisa crescer para baixo, para que os frutos brotem para cima. Então, a raiz, ela precisa estar numa terra boa, porque a terra boa, ela tem os nutrientes. O cristão, se nós formos aqui fazer aqui um comparativo com a terra boa é aquela terra que é arada, aquela terra que é úmida. Um coração disponível a caminhar com Jesus é aquele coração quebrantado, assim como a terra precisa ser arada para que ela fique fofa. O nosso coração precisa também ser quebrantado. Assim como a terra precisa ser úmida, para que a água, a umidade, possa passar os nutrientes para a raiz, que vai pegar ali os nutrientes da terra e vai levar até a planta, para que a planta distribua isso, e para que os frutos eles cresçam e sejam bons e saudáveis. Nós também, como cristãos, é joelho no chão e olhos molhados. As lágrimas, elas umidificam o coração, assim como a água, ela umidifica o solo que precisa de água. Então, irmãos, um coração semelhante a um terreno com espinhos, é isso, é aquela pessoa que ouve, recebe a palavra,
aceita a palavra, se converte, vem à igreja, caminha com Jesus, mas os cuidados do mundo começam a se tornar prioridade na sua vida. E esse é o cuidado que nós temos que ter hoje, irmãos, porque é muito fácil. É muito fácil você deixar que as coisas desse mundo se tornem prioridade na sua vida. É muito fácil. É tão fácil que basta você não fazer nada. Basta você deixar de orar, basta você deixar de fazer o seu devocional, basta você começar a dar ouvidos ao mundo. É muito fácil. Então esse é o terceiro tipo de terreno que Jesus ensina na parábola. Quarto tipo de terreno, verso 8. Outro ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. No verso 23, Jesus ele explica. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Por último, ele fala da terra boa. O que é uma terra boa? É uma terra que não tem pedras, que não tem espinhos. É uma terra boa. É aquela terra que foi arada, é aquela terra que recebeu os nutrientes para que, ao receber a semente possa brotar, possa germinar e possa dar frutos. Essa é a terra boa. Então, como nós comentamos há pouco, um coração que representa uma terra boa é um coração quebrantado. É um coração daquele que dobra os seus joelhos, que chora pelos que choram, que busca a palavra, que tem um relacionamento íntimo com Deus. E o relacionamento íntimo são as raízes que crescem na terra. Então, o que são as raízes? As raízes profundas é o relacionamento profundo que nós temos que ter com Deus. Nós precisamos buscar, porque uma planta, você não tem que regar ela só uma vez e nunca mais precisa. A planta você tem que regar ela diariamente. Muitas vezes você tem que colocar ali um adubo, um fertilizante, para que aquela terra se renove, para que aquela planta volte a dar um fruto bonito. E nós somos assim. Não adianta só ser terra boa, ser um coração como uma terra boa, mas também nós precisamos sempre alimentar essa terra com os nutrientes. E os nutrientes que nós precisamos estão na palavra de Deus. E quando nós temos um coração como uma terra boa, nós geramos muitos frutos. E os frutos que geram nessa terra são arrependimento, misericórdia, amor e compaixão. São os frutos que as pessoas não conseguem produzir com os outros tipos de terreno. Arrependimento, um coração duro, como uma terra cheia de pedra. Um coração duro é aquele que tem um orgulho. Uma pessoa que tem orgulho, ela não consegue se arrepender. Compaixão. Um coração duro não consegue olhar para o próximo com compaixão. Amor. Um coração duro, ele não consegue gerar o amor, que é a essência de Deus. Então, irmãos, esses são os tipos de terreno. Então, Jesus, ele disse que a palavra seria lançada por todos os terrenos, porém nem todos farão a semente brotar, nem todos farão a semente gerar frutos e nem todos darão frutos bons. Então, trazendo para os dias de hoje essa parábola, irmãos,
Nós não somos apenas o terreno lá, que Jesus comenta que recebe a semente, mas nós também, nós fazemos o papel de semeador hoje, nos dias atuais. Jesus disse: ide e pregai o evangelho, ide e levai a palavra, levai a semente. Então nós também somos semeadores. E nós precisamos aprender que nós temos que lançar a semente por todos os tipos de terreno. É lá no nosso trabalho, nós temos que ter a ousadia de lançar a semente lá, para que as pessoas possam ouvir a palavra, ouvir sobre o reino. E Jesus, ele nos ensina isso para que nós não venhamos a nos frustrar, porque já aconteceu isso comigo. Eu já falei de Jesus para algumas pessoas, e essas pessoas parece que a palavra entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, Jesus, ele disse que isso aconteceria. Vão ter pessoas que nós vamos falar a palavra, vai ser como se não tivesse falado nada. Mas aí, nós temos que orar e pedir ao Espírito Santo para que o Espírito Santo convença aquele coração. Então, nós precisamos levar a palavra para o nosso trabalho, para a nossa casa, como nós temos semeado em nossa casa. Quais são as sementes que nós temos lançado sobre a nossa casa? Que semente você tem lançado para os seus filhos? Para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe? E nós temos essa missão de sermos semeadores. Então, irmãos, a reflexão sobre essa palavra é trazer para os dias de hoje. Naquele contexto, Jesus trouxe o semeador como uma realidade daquele momento, para que eles pudessem entender. Mas nós precisamos trazer isso para a nossa realidade de hoje. E praticar. E a pergunta que fica é: que tipo de terreno é o seu coração? Talvez o seu coração seja um terreno cheio de pedras. Você vem à igreja, você ouve a palavra, mas você não consegue desenvolver aquele relacionamento profundo com Deus. Você precisa clamar, buscar a Deus. Talvez o seu coração seja um terreno cheio de espinhos. É tanta ocupação, é tanto trabalho, é tanta coisa que você, às vezes, deixa de fazer o seu devocional, deixa de ler a palavra para fazer alguma coisa. Então, irmãos, essa é a reflexão sobre essa palavra, para que nós possamos praticar isso, que essa parábola possa ser trazida para os nossos dias de hoje, para que cada um examine-se a si mesmo e reflita sobre você. Como está o meu coração hoje? Que tipo de terreno é o meu coração hoje? Meu coração hoje está como uma terra seca. Então, clame a Jesus para que Ele derrame água sobre a sua vida, sobre o seu coração. Seu coração é como um terreno cheio de espinhos, você está sufocado com tantas preocupações. Jesus nos disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, coloque diante de Deus as situações que você enfrenta, as ansiedades, as preocupações, coloque nas mãos de Deus. Busque a Deus, que Ele vai te ajudar. Ele vai arrancar todos os espinhos, para que a semente brote e você produza frutos. Se o seu coração é como terra boa, amém, irmãos? Continue assim, continue se fortalecendo, continue buscando, para que você não venha a cair. E como semeadores, que semente nós temos semeado? Onde nós temos semeado a nossa semente?
para que nós possamos também refletir sobre isso e pedir a Deus que coloque sementes boas e frutíferas em nossas mãos, para que nós possamos, aonde for, possamos lançar a semente, seja com os irmãos, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja na escola, aonde nós estivermos, que nós sejamos como o semeador, que ele pega a semente e lança. Amém? Então, essa foi a mensagem para hoje, irmãos, e eu quero terminar orando por vocês. Amém? Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor. A minha oração, Pai, nesta manhã, é que cada coração aqui, Pai, a começar pelo meu, Pai, seja uma terra fértil, uma terra boa, Pai, uma terra na qual o Senhor pode lançar a sua semente, e que nós, Pai, possamos fazer a semente brotar, possamos fazer a semente gerar frutos, os frutos do Espírito Santo, Pai. E que, para onde nós formos, Pai, nós possamos lançar a semente, Pai. E que essa semente lançada, Pai, possa também, da mesma forma, Pai, germinar, brotar e gerar frutos, a 100, a 60 e a 30 por um, Pai. Que possamos, cada um de nós, Pai, ser um semeador, Pai, para lançar a Tua palavra, Pai, por todo lugar, Pai, para que as pessoas a recebam, Pai, de coração, e que o Teu Espírito Santo, Pai, a cada semente, a cada palavra lançada, possa convencer aquela vida, aquela pessoa, Pai, sobre o arrependimento, sobre a justiça e sobre o juízo, Pai. Faça de cada um de nós, Pai, um semeador, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos dê o conhecimento, Pai, para que nós possamos a cada dia buscar o Senhor, Pai. Se há corações, Pai, endurecidos, que o Senhor derrame da sua água, para que esse terreno seja quebrantado, Pai. Para que esse terreno receba da Tua palavra, receba da Tua água, receba da Tua unção, Pai, e passe a ser um terreno fértil, Pai. É a minha oração nesta manhã, Pai, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, amém.